Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Queria agradecer todos vocês pelas participações, queria agradecer vocês pelos compartilhamentos e queria pedir para vocês força. Estamos passando por dias sombrios, quer dizer, os dias sombrios foram durante o governo Temer. Hoje estamos passando por coisa ainda pior. Estamos passando por dias Toffoli. E nesse momento a gente precisa realmente agarrar as mãos, né? Aquela coisa de que ninguém solta a mão de ninguém. Mas o problema todo é que a gente tem que agarrar as mãos e prestar atenção em quem que é esse alguém que a gente está segurando. Porque pode ser um micto. Pode ser... Mas mesmo que seja um alguém do mito, talvez segurando nas mãos de alguém do mito, você consiga libertar esse alguém do mito. Eu estou enrolando aqui para dar tempo do pessoal compartilhar para a gente aumentar o alcance, mas eu já vou começar a trazer aqui os comentários aqui do canal do Estopa. Muito obrigado. Deixa eu ler aqui os primeiros comentários da noite enquanto a galera vai chegando. Cristian Marcelo Paraguaçu Cat, boa noite. Ministério da Laranja, boa noite, companheirada. Edna Lúcia Campos Melo, boa noite, Léo. Conceição Custódio, olá, boa noite a todos. Yasmin Bastos, estava esperando, boa noite, Estopa, boa noite, Yasmin. Tem aqui também o Jack Cunha, do Partido do Deboche, boa noite. Rafa Martins, Abacate Consciente, boa noite, amigos. Cabo Frio presente, abração para o pessoal de Cabo Frio. Wilson Oliveiras, boa noite a todos direto da Bahia. Então, boa noite a todos aí, um grande abraço para o pessoal da Bahia. Agora pulando aqui para os comentários que estão aqui no canal Leonardo Estopa, isso para batendo um papo aqui com as primeiras pessoas que chegaram, para dar tempo do pessoal compartilhar e da galera vir chegando. Bolsonaro só ganhou as eleições porque Lula estava preso. Selma N. Fontes. Selma, eu fico às vezes imaginando se o eleitor do Bolsonaro sabe disso, porque ele resiste tanto a entender esse detalhe, né? Que qual que é o resultado disso que você escreve, Selma N. Fontes? Olha, Bolsonaro só ganhou as eleições porque o Lula estava preso. Você, eleitor do Bolsonaro, já parou para pensar nisso? Porque você quer viver essa ilusão de que ninguém mais queria o Lula, né, que o Lula estava acabado, mas não. O Lula estava na frente em todas as pesquisas. Ah, não, mas o Lula cometeu crime. Olha, o resultado do Bolsonaro ter vencido as eleições somente porque o Lula estava preso é que, no fundo, essas eleições não são legítimas. E como essas eleições não são legítimas, tem brecha para qualquer instituição contestar e aproveitar dessa vulnerabilidade. O presidente, apesar de eleito, ele é vulnerável. Como ele é vulnerável, ele acaba ficando nas mãos de quem tem poder. E outro ponto, quem não concordou com a prisão do Lula para tirar o Lula das eleições não está concordando com o resultado. Então o Brasil não produz, o Brasil não cresce. Há poucos meses atrás, quando eu comecei a falar sobre a importância das eleições serem legítimas e o fato de que prender o Lula fez com que a população brasileira parasse de acreditar na legitimidade das eleições e por isso as eleições tornaram-se ilegítimas aos olhos do povo brasileiro, eu lembro de muitos eleitores do Bolsonaro zoando, né? Tipo, mais ou menos assim, ilegítima ou não, Bolsonaro ganhou e pronto. Mas não é bem assim. Olha, eleições ilegítimas produzem um governante ilegítimo. O Bolsonaro ganhou, mas ele não governa. O Bolsonaro só coloca as pautas daqueles que mandam nele. Outro ponto, o Brasil todo está perdendo. Porque o Brasil é um sistema, gente. Como sistema, não adianta o eleitor do Bolsonaro ficar comemorando a vitória de uma eleição que foi ilegítima por causa da prisão do Lula, porque essa comemoração dele não adianta. O Brasil não produz.
Ah, é teoria da conspiração. Não é mais teoria da conspiração. Já saíram as estatísticas do primeiro trimestre e o Brasil fechou com recessão, o que significa que o governo Bolsonaro é ainda pior que o governo Temer. Sim. O governo Bolsonaro é pior que o governo Temer. O governo Bolsonaro é o pior governo da história do Brasil, porque, olha, durante o momento em que a Dilma estava governando, mesmo com toda a imprensa tentando derrubar a Dilma, o Brasil ainda crescia. A crítica deles era que a Dilma tinha o PIBinho. PIBinho é porque era um pequeno crescimento do PIB. Na época do governo Lula, o crescimento era mais que 5%. E a Dilma estava lá com o PIBinho, 2%. No governo Temer, a gente teve um pequeno crescimento, quase zero, mas a gente teve um pequeno crescimento. No governo Bolsonaro, a gente tem uma queda no PIB, ou seja, um decrescimento. Mas será que é só porque o Paulo Guedes quer adotar as medidas liberais? Será que é só porque o Bolsonaro está longe de ser um bom governante? Não é só por isso, pessoal. Isso é, sem dúvidas, também. Mas um dos motivos é porque o Lula estava preso. Com o Lula preso, não tem legitimidade. Então, muito obrigado. Selma N. Fontes, Cláudia Lima, boa noite, Léo, boa noite, Cláudia, boa noite a todo mundo que está aí chegando aos poucos, ajudando. Vamos compartilhar para aumentar o alcance. Selma Ferreira, som de abertura no início me lembra, deve ser Pink Floyd. Gosto mais de Pink Floyd. E a Selma N. Fontes depois manda boa noite, Léo, boa noite, Célia. Joselito Soares da Silva, boa noite para Léo, o mito da mídia esquerdista de Minas Gerais. Obrigado, Joselito. Então, obrigado mesmo, pessoal. Vera Guimarães manda boa noite, Léo. Muito obrigado, Vera. E deixa eu agradecer o primeiro superchat da noite. Superchat que é muito importante para o crescimento, para a sobrevivência, né, dos canais. É com o superchat que a gente paga as contas. E aqui o Caio Rocha, muito obrigado, Caio Rocha, pela contribuição aqui pelo superchat. E o David Franklin fala que Pink Floyd é uma das maiores bandas de todos os tempos. Olha que interessante, né? Quando a gente... Deixa eu colocar aqui o comentário do David Franklin subindo aqui enquanto eu falo isso. Eu conheci o Pink Floyd, pessoal, compartilhando, hein? Eu vou contar para vocês a minha história com o Pink Floyd. Eu conheci o Pink Floyd numa aula de religião. Estranho, né? Eu fiz parte do meu ensino médio e parte do meu ensino fundamental em uma escola católica, e dentro dessa escola católica tinha disciplina de ensino religioso, e a disciplina de ensino religioso não era utilizada dentro de uma igreja católica, dentro de uma escola católica. A disciplina de ensino religioso não era utilizada para doutrinar os estudantes no catolicismo, não. Era uma disciplina que o professor utilizava para dar aulas, né? Não tinha um kit gay, mas às vezes tinha aulas de sexualidade, às vezes tinham aulas que não eram do contexto comum das outras aulas, né? Então teve um momento em que o professor Gomes, aqui em Ponte Nova, ele colocou pra gente o Pink Floyd, o filme Pink Floyd The Wall, e foi aí que eu conheci o Pink Floyd. Naquela época, há muito tempo atrás, eu tinha uma leitura do Pink Floyd, e hoje, quando eu percebo essas mesmas forças que na época mataram o pai do Roger Waters, que é a força que conduz a guerras, né, que destrói a paz mundial, as mesmas forças que levaram à morte do pai do Roger Waters hoje estão aí mais vivas do que nunca, causando mortes ao redor do mundo. E hoje eu consigo perceber, depois de ter estudado um pouco mais a respeito de política, um pouco mais a respeito de economia, eu consigo perceber a profundidade do rock and roll, né? Então, não é só, obviamente, não é só o Pink Floyd, né? Várias bandas de rock, o rock se alicerça exatamente numa luta contra a desigualdade social, numa luta contra o sistema, que é um sistema opressor dos mais humildes. E hoje eu fico pensando, por que deu errado no rock nacional? Nós temos aí alguns elementos do rock nacional que se posicionaram totalmente contra a ideologia do rock mundial, né? Foram para uma direção bem contrária. E Marcos Xavier, o pai do Roger Waters, morreu na Itália pelos nazistas, né? Deixa eu
E o David Franklin fala que diga o Nando Moura, né? Que decepção, né? Tá aqui nos comentários. Que decepção, né, David Franklin? A gente imaginar que nós temos pessoas aqui no Brasil que se dizem do rock and roll e são contra a luta contra a desigualdade social, né? Muito estranho. Hoje eu vou trazendo algumas notícias aqui do Brasil 247 para vocês e vou também... Hoje eu já estou transmitindo na página Leonardo Estopa no Facebook, então eu queria agradecer a todos vocês que estão participando pelo Facebook. Deixa eu agradecer aqui e deixa eu trazer: PT aciona PGR para investigar compra de votos por reforma. Parece uma coisa muito normal, né? Parece que a história da velha política é uma regra. Há um ano atrás, vamos pensar um ano atrás, eu falei, eu fiz um vídeo, e se o mito for eleito presidente do Brasil? Nesse vídeo eu falo exatamente de o que está acontecendo hoje. Eu falei, olha, se o Bolsonaro for eleito, ele tem duas saídas. A primeira é fazer a velha política, e é isso que eu acho que ele vai fazer, ou então ele vai cair. Ah, mas eu ainda falo sobre a parte mais conspiratória, né? Que se ele tentasse realmente fazer aquilo que os bolsominions sonhavam, que era colocar os militares no poder e governar de uma forma nacionalista, governar para o Brasil. Não, se ele faz isso, ele cai. Ele cai, obviamente, porque qualquer governo nacionalista na América Latina sofre essa interferência aí dos Estados Unidos, como é o caso da Venezuela. Então eu fiz uma leitura disso e hoje eu vejo o mico fazendo a velha política da forma mais cruel. Olha, o Bolsonaro não faz apenas a velha política, o Bolsonaro faz a velha política, mas ele inova em covardia, ele consegue fazer a velha política com uma pitada de Fernando Henrique Cardoso. E eu explico para vocês o que é a velha política com uma pitada de Fernando Henrique Cardoso. Para isso a gente precisa voltar um pouco no tempo. Fernando Henrique Cardoso ele ficou conhecido por parar a inflação. Mas é muito importante lembrar que o Fernando Henrique Cardoso parou a inflação durante o governo do Itamar Franco, e o Itamar Franco era um presidente totalmente contra privatizações. O Itamar Franco era um presidente nacionalista. Ah, mas era do PMDB, gente. O PMDB esteve do lado de nacionalistas muitas vezes. Então, quando a gente volta no tempo, a gente lembra dessa glória sobre o Fernando Henrique, dele ter conseguido parar a inflação durante o governo Itamar Franco, mas durante o governo dele, a inflação foi contida através de medidas artificiais para segurar a inflação. Tanto é que depois, no segundo mandato dele, a inflação explodiu. Mas essa velha política do Bolsonaro com uma pitada do Fernando Henrique faz a gente lembrar de um evento que o Brasil viveu no passado, que é muito semelhante ao evento que a gente passa agora. O Fernando Henrique também fez chantagem com o povo brasileiro para ganhar dinheiro. Hoje a gente vê o Bolsonaro e seus asseclas fazendo chantagem do tipo, olha, se não aprovar a reforma da Previdência, vai ter que tirar investimento disso. Se não aprovar a reforma da Previdência, vai acabar isso. Se não aprovar a reforma da Previdência, vai acabar aquilo. O Brasil tá assim hoje, é mais ou menos assim. Olha, aqui, se não aprovar a reforma da Previdência, eu vou cortar sua internet, tá? Aqui, você ia te falar com você pra você, né? Vira pro molequinho aqui. Se não aprovar a reforma da Previdência, eu vou tomar seu bico, tá? Aqui, se não aprovar a reforma da Previdência, não tem mamadeira. É mais ou menos assim. Isso é o Brasil de hoje. Mas isso não é uma inovação do Bolsonaro. Alguns anos atrás, o Fernando Henrique também fez a utilização da chantagem, da manipulação do medo público para conseguir muita grana mesmo. Foi o mito do apagão. Ah, meu apagão. O mito do apagão foi o seguinte, pessoal. Depois de alguns colapsos do sistema elétrico brasileiro, ou seja, depois que o sistema elétrico brasileiro desligou por algumas vezes e as pessoas conheceram o que é o apagão, o governo brasileiro começou a falar repetidas vezes, estamos
em um processo de racionamento de energia elétrica. Precisamos realizar aí um super investimento no sistema elétrico brasileiro. E o que o Fernando Henrique fez? Olha, no primeiro momento, eu não sei que diabos ele ganhou com isso, mas ele modificou a cultura do povo brasileiro, da utilização das lâmpadas convencionais incandescentes e pôs os brasileiros para utilizarem as lâmpadas fluorescentes, que são as lâmpadas econômicas. É claro que se você pega uma lâmpada econômica de alta qualidade, você tem um certo ganho. Mas no sistema elétrico brasileiro, a lâmpada fluorescente que mais foi utilizada no Brasil, que foram as lâmpadas fluorescentes de baixíssima qualidade, além de gerarem harmônicos, ou seja, poluírem a rede do sistema elétrico brasileiro, pesarem o sistema elétrico brasileiro de uma forma muito semelhante, elas colocaram as pessoas para serem expostas a radiações aí que são prejudiciais à saúde. Então esse cara, não sei se ele sabia disso, se ele ganhou uma grana de fabricantes de lâmpadas, mas a realidade é que ele fez o brasileiro investir em lâmpada. E junto com isso, ele criou uma calamidade do sistema elétrico e começou a comprar turbinas para termoelétricas, mas turbinas caríssimas. Então ele criou uma urgência no sistema elétrico. Através dessa urgência ele criou o medo do apagão e através do medo do apagão ele conseguiu comprar turbinas, licitar turbinas por 10 vezes o valor que ele compraria. Então é mais ou menos assim, olha, você aí, você precisa arrumar o telhado da sua casa. Numa condição normal é R$1.000, mas já que está urgente você vai ter que gastar 10 mil. Ah, mas eu não posso, então vai cair, meu amigo. Então sua casa vai cair, você vai morrer, sua família toda vai morrer. Ah, mas como assim? Isso foi o mito do apagão. E olha, Fernando Henrique, ele tirou foi muita grana do governo federal com esse mito do apagão. Talvez tenha sido a maior jogada de licitações de todos os tempos. Mas aí veio o Bolsonaro e inovou com essa coisa aí da reforma da Previdência. Ele já traz essa história de que se a reforma não for aprovada, o Brasil vai viver esse colapso nisso, colapso naquilo, colapso naquilo outro. Então, além dele trazer a velha política de compra de votos, ele traz essa lição do Fernando Henrique de usar a chantagem para obrigar o povo a engolir uma coisa que obviamente não faz sentido. Durante o governo Fernando Henrique, nosso povo foi obrigado a engolir que tinha que trocar as lâmpadas de casa correndo para lâmpadas fluorescentes compactas. Durante o tempo do Fernando Henrique, ninguém reclamava de superfaturamento nas licitações para usinas termoelétricas e hoje o Brasil, que naquela época investia mais em geração predominantemente hídrica, investiu demais em termoelétricas. E o ponto que eu tenho aqui é o seguinte, olha, tudo bem, vamos tirar qual que é a percepção ambiental a respeito das termoelétricas e das hidrelétricas, que tem gente que fala, ah, não, mas hidrelétrica é uma situação aí de barragens e tal, mas indiferente do posicionamento a respeito da hidrelétrica, o que fez o Fernando Henrique investir em termoelétrica não foi a questão ambiental. E o resultado de investir em termoelétrica é o povo gastou muito dinheiro público com isso e, em contrapartida, a energia elétrica ficou muito mais cara do que antes. Se o Brasil não tivesse feito esse investimento todo em termoelétricas e tivesse investido em hidrelétricas, hoje provavelmente a energia seria 30%, 20% talvez do que a gente paga, porque a energia hidrelétrica é muito mais barata. Então, de chantagem em chantagem, o Brasil só foi perdendo. Deixa eu agradecer aqui Ione Freitas, que traz um superchat muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Ione. Está na hora de termos um ministro do STF evangélico, tá ok? É isso assim, uma comunicação muito estranha para sua base. Uma comunicação muito estranha com sua base de apoio, né? Uma coisa assim, olha, está na hora de vocês continuarem sendo massa de manobra e porque eu vou buscar alguém evangélico para ser ministro do STF. É muito estranho. Lembrando que dentre os responsáveis pela eleição do Bolsonaro, a gente tem dentre os responsáveis pela eleição do Bolsonaro, a gente tem o Dallagnol, e pode estar tendo aí, nessa brincadeira, Ione, do pronunciamento, né, gente? Quem não sabe ainda, o Bolsonaro comentou isso, que
está na hora de termos um ministro do STF evangélico. A gente sabe que ele não está falando de um evangélico que lê o evangelho. A gente sabe que ele está falando de uma pessoa que pertence a esses grupos que usam a Bíblia para fundamentarem seus interesses pessoais, mas que não sugerem de forma alguma que os fiéis leiam a Bíblia. A gente sabe que ele está falando dos falsos evangélicos, né, dos malafaias e felicianos. Pode ser que ele esteja abrindo o caminho para o Dallagnol, porque, olha, na destruição da soberania nacional, que acabou ocasionando na chegada do Bolsonaro ao poder, a gente tem o Sérgio Moro, que pode ser o próximo presidente da República, mas a gente tem o Dallagnol, que agora pode querer um espaço. Então, são várias as pessoas, são várias as possibilidades. Então, deixa eu agradecer muito vocês pelas participações, pelos compartilhamentos. Queria pedir você que está no Facebook, dá uma compartilhada aí para a gente aumentar o alcance. E depois venha conhecer o nosso trabalho aqui também pelo YouTube. O link está aí no canal. Queria pedir para você que está assistindo aqui pelo YouTube, compartilhe para a gente aumentar o alcance. Isso faz muita diferença. Compartilhe o link dessa transmissão. E queria lembrar que você pode ajudar meu trabalho também por contas bancárias. Tem aí as contas bancárias anunciadas nas descrições desse vídeo no YouTube. Então, muito obrigado quem puder ajudar. Estão chegando aí as contas do mês, né? Início do mês praticamente, e eu agradeço muito qualquer ajuda. Enquanto eu falo que estou agradecendo as ajudas, deixa eu agradecer aqui, vou agradecer o Adancil Rover, e vou ler, mas eu quero só esclarecer. Diana Teles fala: Léo Estopa, pode voltar a acontecer mesmo de novo o apagão? Diana, só se for sabotagem. Hoje, a única probabilidade do Brasil sofrer apagão é só a sabotagem. Por quê, pessoal? Porque ainda que a gente não tenha água nos reservatórios para gerar energia elétrica, o Brasil hoje ele tem uma quantidade tão grande de geradoras termoelétricas que é praticamente possível gerar toda a energia que o Brasil consome sem precisar de água nos reservatórios das hidrelétricas. Ah, mas por que então que a gente usa hidrelétricas? Porque a geração de energia a partir das hidrelétricas ela é bem mais barata. Então, sempre que der para gerar através das hidrelétricas, a gente vai gerando. E um outro ponto é o que o Django 78 traz aqui. O Brasil já está apagado. Como o Brasil parou de produzir, a nossa indústria foi destruída, está sobrando energia. Então, a probabilidade de um apagão hoje é só se for sabotagem. Acontecer de forma natural por falta de geração de energia é praticamente impossível, né? E o Adancil falou aqui, ó, Bispo de BH. Muito obrigado, Adancil. Bispo de BH. Deixa eu voltar lá, eu vou chegar lá de novo, que fugiu aqui. Bispo de BH estuprou o fiel, obrigou a fazer aborto e comer material abortado. Na certa, este seria um ótimo ministro do STF para o desgoverno Bolsonaro. Então, olhem, tá aí a sugestão de uma pessoa aí que certamente tem tudo a ver com o governo Bolsonaro, né? Tem tudo a ver com a hipocrisia daqueles que se dizem a favor da família e dos bons costumes, né? Então, esse bispo aí, eu tenho feito uma campanha, Adancil Rover, para o Alexandre Frota como ministro do STF. Eu tenho feito essa campanha, não sei se essa campanha vence, mas já que você está trazendo essa ideia aí, é bem pertinente para o governo Bolsonaro. O bispo que estupra fiel, manda abortar e comer o material abortado. Então, isso aí tem tudo a ver mesmo com... Tem tudo a ver mesmo. A Verônica Vidal que acompanha e conhece meu drama, o que acontece é que hoje a Verônica fala: Léo, você está com os olhos vermelhos de sono, está com muito sono. Agora, gente, nem adianta eu fazer de conta que eu tô dormindo, que agora todo mundo já tá conhecendo o meu drama aqui, né, de obra e tal. Aí as pessoas já conseguem, se eu tentar disfarçar de um jeito, as pessoas percebem do outro. Hoje, Verônica, eu acordei às 4 da manhã, e quando ficar pronto aqui eu vou mostrar para vocês a reforma que eu fiz aqui. Eu estou fazendo, né, o local para... A Jennifer vai voltar a me ajudar no canal. A Jennifer me ajudava no canal até a Luísa nascer.
ela vai voltar a me ajudar no canal, então tô arrumando as coisinhas aqui pra gente trabalhar, voltar a fazer os vídeos curtos. E, bom, mas enfim, acordei às 4 da manhã e tô lá fazendo um arranjinho daquele tipo tijolinho durante a madrugada. Aí amanheceu o dia, os rapazes que estão me ajudando aqui na obra chegaram. Depois, no final das contas, levei eles em casa, voltei e fiz a live do 247. Depois, mexer com janela. Então, assim, eu realmente não paro. Eu tô com sono, mas hoje eu tô conseguindo segurar mais, porque no lugar de esperar o café descer, eu tomei o café bem forte antes. Paulo Gonçalves fala: surgiu como uma luz no fim do túnel quando o brasileiro foi obrigado a economizar energia em 2001, capaz de reduzir o consumo em até 80%. A lâmpada fluorescente caiu no gosto do consumidor. Aí fala aqui o Paulo Gonçalves sobre a questão da lâmpada fluorescente. Olha, o primeiro ponto, Paulo Gonçalves, é o seguinte. Pontos que são importantes, tá? Já que você trouxe, né, você trouxe mais coisas sobre esse assunto, é o seguinte. Primeiro, grande parte do consumo elétrico do brasileiro não está nas lâmpadas, está no chuveiro. Essa cultura de esquentar água com energia elétrica, ela é uma cultura estranha, porque o Brasil tem uma disponibilidade de luz solar muito grande. Então, assim, isso está inclusive no meu trabalho de conclusão de curso de engenharia. Se o Brasil fosse em direção a uma cultura de incentivar a utilização do sol para esquentar a água, o Brasil ia ter uma redução no preço da energia elétrica no Brasil inteiro, porque a demanda por energia ia diminuir, com isso o preço ia baixar. A gente ia ter que demandar menos produção a partir do combustível das termoelétricas, né? Por exemplo, óleo e carvão. Agora, outro ponto. Você não tem jeito, uma lâmpada fluorescente não economiza 80% de energia, não, isso é ilusão. Ela realmente economiza uma parte, primeiro porque a fluorescente compacta, ela tem uma eficiência maior do que a lâmpada incandescente, né? Incandescente é uma coisa atrasada. O que eu sugiro para as pessoas hoje, inclusive é o LED, né? Tá, faz parte. Quem quiser conhecer meus trabalhos de conclusão de curso, que foi exatamente sobre a utilização de lâmpadas LED na indústria, ele está disponível no meu LinkedIn e está disponível também na página leonardoestopa.com.br. E foi publicado também na revista da Universo. A sugestão que eu tenho é a utilização do LED, nunca a utilização de fluorescentes compactas, porque já foi provado que elas emitem radiações que são nocivas ao ser humano. Mas não é 80%, além de não ser 80%, ainda que fosse, não são as lâmpadas as grandes consumidoras da energia elétrica. Então, assim, olha, em vez de incentivar o povo a utilizar a energia solar para aquecer, eles incentivaram o povo a trocar as lâmpadas. Mas as lâmpadas não são as grandes vilãs do consumo de energia no Brasil. Você consegue até reduzir um pouco o consumo da energia trocando as lâmpadas, mas é muito pouco. Mas enfim, isso aí foi uma coisa muito próxima daquilo que o Bolsonaro está fazendo hoje. Naquela época, o Fernando Henrique botou medo nas pessoas, utilizando a questão da queda, né, do apagão. Ele botou medo nas pessoas e conseguiu muita grana com medo do povo brasileiro, medo do apagão. Agora o Bolsonaro começa a impor um medo do apagão econômico na sociedade brasileira. É o mesmo modus operandi, é a mesma coisa. Hoje eles colocam medo no brasileiro de que vai ter um apagão econômico e tudo vai dar errado se não aprovar a reforma da Previdência. Deixa eu agradecer aqui o Superchat 1313. Ray Lula Rousseff 247 da Silva. Meu irmão, Léo, não me esqueci de você. Foram só alguns problemas de saúde, mas agora está tudo bem. Se você permitir, amanhã telefono para você para atualizar algumas coisas. Beijo para minha netinha. Sim, Ray, obrigado por voltar. Eu também tô na correria danada, já que você sumiu, né? Eu tô aqui, mudei para Ponte Nova, reformando aqui em Ponte Nova, correria total. E coincidiu que o Ray é engenheiro eletricista também, da especialidade eletrônica, e eu tô falando aqui de lâmpadas, eu tô falando de LED, eu tô falando dessas coisas, e o Ray parece que acabou atraindo o Ray pra live, mas
A questão do LED, eu estou vendo que algumas pessoas estão falando aqui que sentem mal utilizando o LED. Isso pode acontecer, né? Depende da sensibilidade das pessoas. É até bom entrar um pouquinho nesses assuntos, né? Isso pode acontecer se a pessoa tiver uma certa sensibilidade. Por quê, pessoal? O LED, quando ele é um LED ligado diretamente na rede elétrica, ele pisca 60 vezes por segundo. E esse piscado pode fazer a pessoa se sentir mal. Então, se a pessoa se sente mal com o LED e não se sente mal com a lâmpada incandescente, é porque ela tem sensibilidade a esse piscado do LED, essa frequência aí de flicker que fala do LED. Então, é possível resolver esse problema? É possível resolver esse problema. Eu não sei se teria isso no mercado, uma lâmpada LED que não tivesse o flicker. Tecnicamente falando, é plenamente possível. Eu acho, né, eu vou chutar aqui para vocês, mas eu acho que as lâmpadas, quanto mais você se distancia das lâmpadas primeira linha, maior é o flicker, porque para diminuir esse piscado, o fabricante precisa colocar dentro da lâmpada um capacitor, é o capacitor que vai absorver esse flicker aí. E, obviamente, as lâmpadas... A gente critica como Xing Ling, como se a China não tivesse tecnologia, mas não é isso. São as lâmpadas mais baratas do mercado. Elas devem ter um capacitor bem pequenininho, que ainda permite a visualização do flicker, ou nenhum capacitor. Aí, realmente, ela vai piscar 60 vezes por segundo, você vai perceber o piscar. Então, eu vou te dar uma dica, não é puxando o saco de marca, mas são as lâmpadas que eu utilizo aqui no estúdio, que eu fiz questão de utilizar lâmpadas melhores por causa da cor, que se o LED for de má qualidade, ele tem uma cor muito estranha, e também por causa do flicker. Eu uso Philips ou Osram. Então, qual que é a dica que eu te dou? Quer fazer um teste para ver se você para de passar mal com a lâmpada, né? Tenta Philips ou Osram. De repente, você vai ver o problema do flicker aí solucionado. Josefa Eva da Silva pergunta: Léo, você vem para o encontro do 247 em Pernambuco? Josefa, isso depende muito do patrão, né? Porque é o 247 que me convoca. Então dá uma... Quem for de Pernambuco, quiser me ver em Pernambuco no encontro do 247, eu estou disposto, eu adoro. Assim, eu não viajo normalmente, mas se for para encontrar as pessoas, né, com a nossa ideologia, se for para encontrar os progressistas, eu faço questão de ir. Então é só a questão aí do Léo me chamar que eu vou. Então é só dar um toque nele lá. Deixa eu agradecer aqui o Adancil Rover. O Alexandre Frota seria um ótimo ministro da Educação para o desgoverno Bozo, uma vez que esse ministério é uma verdadeira pornografia que estupra a cultura. E olha, gente, eu sempre apostei que o Alexandre Frota seria o ministro da Educação. Eu quero entender por que o Alexandre Frota não é ministro do Bolsonaro. Porque eu acho que foi uma covardia com o Alexandre Frota não ter, né, sido chamado para ser ministro do Bolsonaro. Talvez ministro da Cultura. Já pensaram o Alexandre Frota como ministro da Cultura? Gabriel Carneiro: Léo, a tese das Nações Unidas no âmbito econômico tem como precursor John Maynard Keynes. Gabriel Carneiro, eu não vi a tese das Nações Unidas não, mas o interessante, Gabriel, é que o Gabriel fala que a tese das Nações Unidas tem como precursor John Maynard Keynes. O interessante é o seguinte: o Keynes, ele é amplamente utilizado, as teorias dele são amplamente utilizadas ao redor do mundo. No entanto, a gente tem dentro do Brasil um grupo aí de economistas de Facebook que criticam o Keynes. E, bom, cadê eu estava falando, sumiu aqui. Mas, dentre esses economistas de Facebook que criticam o Keynes, alguns são conhecidos pessoais e... eu não sei se ele continuou a fazer vídeos, né? Mas assim, ele se diz libertário, né? O amigo que é conhecido pessoal de antes de eu fazer vídeos de políticas, que é o Igor. Quem aí for libertário, conheça um canal do Igor Janotti. E esse Igor, ele é um cara gente boa, só que ele é libertário. E uma vez, eu me forçando, né, por ser uma pessoa conhecida antes mesmo de eu fazer vídeos,
estava me forçando a ver os vídeos do Igor. Eu falei, não, eu vou ver os vídeos do Igor, mesmo que eu não goste da ideologia, só para falar com ele, olha, ficou legal isso, ficou legal aquilo. Aí vi o primeiro vídeo e tal. Aí eu conheci o que é o libertário. Aí depois eu fui ver o segundo vídeo do Igor. E o Igor falou, aí nunca mais eu vi vídeo dele, que ele foi e falou assim abertamente que a proposta do Keynes é furar buraco e tampar buraco. Porque ele estava criticando, me parece, a política que para mim é uma política de falcatrua, de umas pessoas que no momento em que a prefeitura vai fazer uma desapropriação, essas pessoas constroem em tempo recorde, porque a prefeitura faz uma indenização de um certo valor por número de cômodos. Isso não é certo, gente. Olha, são pessoas humildes que estão fazendo isso para conseguirem se beneficiar dessa desapropriação. Mas, em contrapartida, o dinheiro da prefeitura é um dinheiro da comunidade. Então, são pessoas que estão tirando proveito da situação. E ele faz uma comparação dessa picaretagem de algumas pessoas com as políticas de Keynes. Só que aí você vê o que é uma pessoa que não tem a menor condição, né? O que é a cabeça de uma pessoa que não tem a menor condição de falar sobre economia. Porque, olha, se o cara não conhece e não entendeu a teoria econômica, fazer crítica é patético. Eu falo, mamãe falei fazendo crítica do Paulo Freire sem nunca ter lido um livro do Paulo Freire. É jovem de 14 anos que não tem idade, né? Se for pegar desde o momento que ele começou a ler até os 14 anos, ele nunca teria conseguido ler um livro do Marx, consegue ler só gibi, mas critica o Marx sem nunca ter lido. Então, esse Igor aí eu li ele falando esse negócio de furar buraco, tampar buraco, parece keynesianismo, né, gente? Aí eu nunca mais vi vídeo dele, não. Fiquei decepcionado, porque falei, olha, uma coisa, quando eu vou criticar a escola austríaca, eu falo aquilo que os austríacos acreditam. Eu não distorço as coisas. E o ponto de vista do Keynes nesse sentido, que é a política econômica mais utilizada ao redor do mundo, o ponto dele é exatamente a ideia de que se a economia entrou, e somente se a economia entrou em estagnação, é melhor você colocar um pessoal para furar buraco e o outro para tampar buraco, porque a partir daí você vai dar um impulso na economia e a partir desse impulso a economia volta a funcionar, do que você te deixar tudo parado. E olha, faz todo sentido. Imagina uma estagnação econômica, ninguém investe, ninguém faz absolutamente nada, tá todo mundo parado, todo mundo com medo de investir. Aí o governo pega e contrata, vamos imaginar, vamos trazer isso para uma sociedade menor. Vamos pensar que parou completamente, ninguém tem coragem de investir. Aí a prefeitura daquela cidade contrata 1.000 pessoas para fazer buraco, 1.000 pessoas para tampar buraco. Londres fez exatamente isso. Londres começou a reformar todo o centro da cidade. O que vai acontecer? Essas 1.000 pessoas estão tampando buraco, 1.000 pessoas furando buraco, a prefeitura não está fazendo nenhuma atividade que está sendo lucrativa para o futuro. Mas o dinheiro que está entrando para essas 2.000 pessoas vai fazer essas pessoas comprarem no mercado, o mercado volta a vender. Vai fazer essas pessoas comprarem roupa, o pessoal que vende roupa volta a vender. E aí, essas pessoas voltam a empregar, a economia volta a girar. Mas por que esse cara não fez uma crítica à economia do Keynes falando isso? Porque ele nem sabe a teoria. Os libertários, né, os economistas de Facebook dentro do Brasil entraram criando super críticas às teorias econômicas que são aplicadas ao redor do mundo sem ter noção do que significa. E falando nessa questão de ter noção e não ter noção, o Eton Francisco Siqueira Cavalcante pergunta, Léo, por favor, explica o que é neoliberalismo e Estado mínimo, né? Eu vou explicar então o que é o neoliberalismo, o que é o Estado mínimo, de uma forma, né, que, é lógico, tem pessoas que acabam lendo de forma diferente esses conceitos de neoliberalismo e Estado mínimo, mas eu vou tentar trazer para vocês de uma forma que tenha mais a ver com a maioria. Deixa eu colocar aqui só para contextualizar, enquanto eu acho o comentário aqui para ficar aparecendo, eu queria que vocês, por favor, compartilhassem aí pra gente aumentar o alcance
Quem puder compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, isso faz uma diferença muito grande. Então tá aqui, eu vou deixar aqui só para contextualizar aqui e ficar bonitinho. Essa questão de neoliberalismo é uma questão que realmente tem chamado a atenção das pessoas. Eu lembro que no início, quando os economistas de Facebook eram pós-doutorados, que eles estão decaindo, né? Agora os economistas de Facebook estão chegando à conclusão que eles são simplesmente pessoas que gostam de economia, mas eles chegaram a ser pós-doutorados. No momento que os economistas de Facebook eram pós-doutorados, eles falavam que nem existe neoliberalismo. Mas, não, neoliberalismo? Me conta aí quem que foi o economista que trouxe essa ideia de neoliberalismo. Neoliberalismo, Elton, é um conceito mais utilizado nas relações internacionais. E a ideia do neoliberalismo é a ideia de que, olha, no lugar dos estados protegerem a indústria interna através de tarifações ou através da propriedade coletiva, os estados devem deixar que a indústria corra solta, que o mercado regule tudo. Então, por que fala neoliberalismo? Porque existe o conceito anterior de liberalismo, mas o conceito mais novo de liberalismo é um conceito que leva em conta a ideia de que o capital, que o dinheiro, ele não tem necessariamente um país. Então é mais ou menos assim. Como que a gente pode imaginar o neoliberalismo? Vamos começar imaginando como que é a situação que funciona em todos os países. Eu vou repetir, em todos os países, porque às vezes as pessoas imaginam que a situação é só no Brasil. Então eu nem vou dar exemplo do Brasil, vou dar exemplo dos Estados Unidos. Obviamente os Estados Unidos pregam o neoliberalismo para alguns países, mas eles não praticam completamente esse neoliberalismo. Os Estados Unidos, eles possuem várias empresas que são do Estado, ou seja, propriedade coletiva. Tem muitas empresas que os Estados Unidos não permitem a privatização. Assim como os Estados Unidos taxam determinados produtos para protegerem a produção interna e subsidiam determinadas produções. A ideia do neoliberalismo é uma ideia de que nenhum país deve subsidiar a produção interna, ou seja, pagar uma parte para que os produtores façam determinada coisa, e que um determinado país não pode taxar produtos internacionais, e que a propriedade das produções, sejam lá quais forem, deve ser sempre de quem tem dinheiro, e jamais coletivas, jamais do povo, nunca do Estado. Então pensa o seguinte, numa política neoliberal, Elton, o Brasil jamais poderia colocar um imposto de importação sobre produtos que vêm da China. Qual que é o ponto defendido pelos liberais? Olha, se você para de colocar impostos nos produtos que são produzidos fora do Brasil, esses produtos vão chegar no Brasil tão baratos que o povo vai ter mais condições de usufruir desses produtos. Uma coisa que a gente pode comentar aqui de uma forma bem simples, né? São os telefones. Principalmente aí parece que agora a tributação sobre os telefones caiu bem, mas vamos pensar nos eletrônicos. Se a gente não tivesse impostos sobre os eletrônicos, a primeira visão que se tem é que eles chegariam no Brasil por um preço bem menor e o povo poderia consumir mais. Por outro lado, se a gente não utilizar a tributação de produtos da China, por exemplo, todos os brasileiros que produzem aqueles produtos vão parar de produzir, porque é praticamente impossível competir com a China. Então, a visão dos liberais é que se o Brasil não alcançou um nível de desenvolvimento a ponto de concorrer com a China, por exemplo, em telefone celular, o Brasil tem que parar de produzir, não tem que fabricar aqui pronto, já nem fabrica, né? Mas não tem que fabricar aqui pronto, tem que comprar da China mesmo. Mas a visão de quem não é neoliberal é que se o Brasil embarca nessa, ele nunca vai desenvolver tecnologia de ponta. Agora vamos imaginar, vamos sair do Brasil, vamos pensar num país que não tem indústria nenhuma. Vamos pensar, por exemplo, na Nigéria. A Nigéria partiu para esse neoliberalismo e ela realmente não se industrializa. Ela focou simplesmente na extração do petróleo. E pronto, e alguns produtos que ela extrai da terra, né, que são as commodities. Qual que é o ponto? Já que a Nigéria só vai conseguir produzir, por exemplo, eletrônicos, quando ela tiver condições de produzir de forma mais competitiva que a China, ela nunca vai produzir. Porque a China está a quilômetros de distância da Nigéria
e a Nigéria começar a produzir com o mesmo nível de competitividade da China, não vai acontecer nunca. Então ela nunca vai ter uma indústria de eletrônicos. E quando a gente passa para outras áreas, é a mesma coisa. Ela nunca vai ter uma indústria de roupas, ela nunca vai ter uma indústria... E aí a gente pode citar várias coisas, porque sempre existirão países mais competitivos. E os neoliberais acreditam que isso é melhor, porque, olha, se é mais produtivo fazer na China, para que vai fazer na Nigéria? Mas enquanto a Nigéria não estiver fazendo nada e estiver só extraindo, o povo nigeriano sempre vai ter restrição de consumo, porque os produtos que eles extraem são produtos mais baratos que os produtos industrializados, por exemplo. Então, eles vão trabalhar, vamos imaginar em horas, né, que isso é interessante pensar em horas. Um brasileiro trabalha, às vezes, meses para comprar um iPhone que é produzido em minutos na China. Então esse é o ponto que a gente precisa pensar. Então se a gente nunca começa a produzir, por exemplo, telefone celular no Brasil para concorrer com o iPhone que é produzido na China, a gente nunca vai ter condições de competir com eles. Num aspecto mundial, porque a ideia do neoliberalismo, Elton, é essa. A ideia do neoliberalismo é a ideia de que o mundo é um só, né, uma ideia bem globalista, e que o capital não tem país, o dinheiro não tem país, o capital vai fluindo de um lado para o outro, e que qualquer tipo de tributação com a finalidade de fazer com que um país seja mais produtivo acaba gerando improdutividade, porque aquele país ali vai produzir com menos... vai produzir de uma forma menos eficiente, com menos eficiência do que o outro país que já está lá na frente. Quando a gente pensa sob o ponto de vista dos investidores, dos milionários que são donos do capital, isso é fantástico. Por que é fantástico? Porque não incomoda, por exemplo, um banqueiro que é dono da Vale, se a Vale está produzindo no Brasil, se ela está produzindo na África, se ela está produzindo nos Estados Unidos, o que ele quer é achar onde que está mais barato para produzir. Onde que está mais barato para produzir minério? Onde tem minério e onde tem o maior desemprego, porque é onde a mão de obra está mais barata. Então, para eles, não importa. Mas quando você avalia esse neoliberalismo de uma forma global, para o mundo inteiro, lógico que o neoliberalismo vai promover muito mais produtividade mundial. Se você é um banqueiro com investimentos ao redor de todo o mundo, o neoliberalismo faz todo sentido para você, porque você vai usufruir dos locais de acordo com a especialidade daqueles locais. Aquele lugar lá só sabe plantar soja, vai ficar o resto da vida plantando soja. Aquele lugar lá está desenvolvido, produz altas tecnologias, é ele que vai produzir altas tecnologias. Ah, esse lugar aqui é um lugar que não tem produção nem de alimento, a única coisa que ele faz é retirar cobre, né? Alguns países da África vai tirar cobre e assim por diante. Então, pensando sobre um aspecto global, é fantástico. A produtividade aumenta. Mas e pensando no ser humano? Quando a gente pensa no ser humano, a gente tem uma realidade que é a gente fala travamento do status quo. A ideia do neoliberalismo é essa, Elton, é travar a situação mundial da forma como ela está. Então, nas políticas neoliberais, porque elas acabam criando uma situação dentro da qual os mais produtivos vão fornecer os produtos e os menos produtivos vão sair do mercado, numa política neoliberal, os países superdesenvolvidos eles vão se manter cada vez mais ricos, os países menos desenvolvidos vão para a produção de alimentos e para a produção de matéria-prima e eles nunca vão ter qualidade de vida porque são produtos de baixo valor agregado. E aí entra uma parte que eu preciso complementar a crítica, que é o seguinte: na cabeça dos economistas de Facebook, na cabeça dos liberaloides, isso não aconteceria, sabe por quê? Porque a teoria de mercado é a teoria da oferta e da procura. Então é mais ou menos assim, não, mas vai chegar num momento em que o alimento vai ter muito valor, né? O petróleo que tem no Brasil, por exemplo, vai ter muito valor, e aí até a China, que é super industrializada, vai ter que pagar o valor de mercado para o Brasil, vai ter que pagar o valor de mercado do petróleo, do alimento. Não, na prática isso não acontece. Por quê? Não acontece porque os países superindustrializados e super desenvolvidos, eles controlam o valor dos produtos dos países não desenvolvidos. Como? Guerra, intervenção,
né? Igual eles estão fazendo na Venezuela, colocando embargos para o povo passar fome, aí a Venezuela é obrigada a vender o produto por um preço mais baixo do que ela venderia se ela não tivesse nessa situação, e assim por diante. Isso é a grande onda do neoliberalismo. E quando você fala de Estado mínimo, o neoliberalismo traz com ele esse conceito de Estado mínimo. Mas o conceito de Estado mínimo ele pode ser estudado isoladamente. Estado mínimo é o seguinte, Elton, o estado de bem-estar social que a gente vive hoje é um estado dentro do qual as pessoas têm acesso a bens públicos. Para o Estado conseguir prover bens públicos, ele precisa cobrar impostos. Então a ideia do estado de bem-estar social é o seguinte: quem produz mais dinheiro paga uma parte da produção para aqueles que não têm condições, por exemplo, de pagar uma escola e tal. Então é mais ou menos assim. Vamos pensar em um imposto federal que é o imposto de renda. Todo mundo vai pagar o imposto de renda. Com o dinheiro do imposto de renda, o Estado vai, além de pagar a mordomia dos serviços dos deputados, senadores e juízes e tal, o Estado vai também prover serviços que são como escola, saúde. Isso é a ideia do Estado de bem-estar social. A ideia do Estado mínimo é o oposto. O Estado só vai prover segurança pública, porque qualquer coisa além de segurança pública é mérito. Se você não tem condições de pagar uma faculdade para o seu filho, ele não vai ter faculdade pronto. O Estado tem que ser mínimo. Qual que é a vantagem para os mais ricos? A vantagem para os mais ricos, no ponto de vista dos mais ricos, é que eles não vão ter que pagar impostos. Por exemplo, eu sou milionário, eu sou muito rico, eu não vou pagar imposto. Vamos pensar, por exemplo, que eu sou o Smigel da Havan. Eu não vou pagar impostos para que pobres estudem. De forma alguma, se até o presidente já falou que não gosta de pobre, que quem gosta de pobre é o PT, por que eu vou pagar imposto para ser utilizado na educação dos pobres? Por que eu vou pagar imposto para ser utilizado na saúde dos pobres? Essa é a visão daquele liberal que gosta do Estado mínimo. O Estado mínimo, então, cobraria menos impostos, porque a única coisa que o Estado mínimo investiria seria na segurança pública, tanto no sentido interno, nas polícias, como no sentido internacional, que é os exército, a aeronáutica, ou seja, forças de segurança nacional. Então, nesse ponto, a gente tem esses contrapontos. Só que o detalhe é o seguinte: o Estado mínimo, que é uma política muito defendida pelos liberais, principalmente aí da escola austríaca, não é empregado nos países desenvolvidos. O Estado mínimo normalmente é empregado nos países subdesenvolvidos que aceitam essas políticas liberais. Por que não empregam o Estado mínimo lá na Inglaterra? O Estado na Inglaterra é maior do que o Estado no Brasil. Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado, a Nelly Barran, que fala aqui, Lula livre. Muito obrigado, Nelly, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Quando eu estava explicando, eu vi que fugiu aqui um superchat do Adancil Rover. Eu vou achar aqui, Adancil, mas enquanto eu encontro no outro canal, eu vou lendo aqui também o superchat do Neto Oliveira. Neoliberais e libertários que querem a ausência do Estado são os mesmos que vão criticar, botar a culpa no governo por alguma coisa que acontecer, tipo acidente fatal com patinetes elétricas que está para ser liberadas no trânsito. Então, eles são muito libertários, mas obviamente eles vão criticar tudo. O mais engraçado, eu falei sobre essa questão do Igor, quem quiser conhecer aí o canal do meu amigo Igor Janotti, libertário, é muito engraçado que ele é, sem dúvidas, libertário, quer Estado mínimo, etc e tal, mas se tiver que levar a filha dele para vacinar, ele não procura uma farmácia. E já falei com ele, por que você não faz uma experiência de Estado mínimo, Igor? Vai lá para dentro da Amazônia, ninguém vai te cobrar imposto, que os libertários eles gostam da frasezinha imposto é roubo, mas ele não vai não. Então, muito obrigado, Neto Oliveira, e realmente, é exatamente o que o Neto falou. O negócio deles é culpar o governo por tudo. Obrigado, Adancil. China enviou, sem alardes, 65 toneladas de remédios e insumos médicos para a Venezuela. Ajuda humanitária é isso. A ajuda humanitária não é ficar na fronteira com uma caminhonete
fazendo confusão para dar oportunidade para o partido oposto botar fogo na caminhonete para botar a culpa no Maduro, não. Enquanto estamos falando de libertários, deixa eu libertar aqui os comentários e trazer aqui também Neto Oliveira. Muito obrigado mais uma vez. Se Bolsonaro fosse contra a escravidão, ele teria que ser o primeiro a ser liberto. Ou o povo que não tem vergonha, o Bozo tá cansado de falar que não gosta de pobre. O problema, Aide Mota, né? Porque hoje, gente, quem não tá sabendo da história, o que aconteceu foi o seguinte. O Bolsonaro, na live de ontem, ele falou abertamente que ele não gosta de pobre, né? Porque ele é contra a coisa do... Ele é contra a obrigatoriedade de despachar bagagem nos aviões. E ele falou, quem gosta de pobre é o PT. Então ele deixa bem claro que ele não gosta de pobre. O detalhe, Aide Mota, não é se o Bolsonaro gosta ou não gosta de pobre. O que está difícil é explicar para o pobre que ele é pobre. O que está mais difícil é isso. É explicar para o pobre que ele é pobre. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar para vocês, que eu estou vendo o Vitor Teixeira não gosta de pobre. Não, Vitor, o Bolsonaro adora pobre. Deixa eu ver se eu encontro o vídeo aqui. Deixa eu ver como que é possível. Como que é possível colocar no show do Bozo, 30/5/2019. Tá aqui. Deixa eu ver como que eu faço para colocar aqui. Tá aparecendo mais ou menos. O show do Bozo é, coincidentemente, no mesmo horário do Léo ao Quadrado. Deixa eu ver se no show do Bozo vai rodar também o som aqui. Só um segundo, pessoal. Posso ficar tão à vontade, contar piada como eu contava quando era deputado, né? Dar voadora no pescoço. Eu te dou outra, 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 te dou outra. É nojento demais, cara. Falar algumas coisas. O pessoal fala que é discriminação. Agora você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Opa, tá ficando difícil o Brasil. Aquilo não é normal. Quanto você pagou essa passagem aqui? Quem paga é a Câmara. Deixa bem claro, a minha por 28 anos a Câmara pagou. E não adianta, no final das contas, você vai pagar a conta. Minha tendência é vetar. Não é pelo autor do PT, não, tá? Se bem que é um indicativo. Não é um indicativo, porque os caras são socialistas, comunistas, são estatizantes, tá? Eles gostam de pobre, quanto mais pobre tiver, melhor. Tá? Gostam de pobre. Qual a TV? A TV SBT? No SBT hoje, eu vou assistir A Praça é Nossa. Bom, pessoal, tecnicamente, o Bolsonaro, né, ele tem essa dificuldade dele de entender que a maioria do povo é pobre. Ele tem essa dificuldade. Deixa eu agradecer aqui a Dan Silhover. Por pura inveja e maldade, o demoníaco Bolsonaro está transferindo a Janja, noiva do nosso Lula, para 650 quilômetros longe do nosso legítimo presidente. E só conta contra ele, né? Tudo que ele faz contra o Lula, automaticamente já vai mostrando o que é o Bolsonaro. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa. Muito obrigado, Neto Oliveira. Bolsonaro e os filhos são os maiores hipócritas. Criticam o Estado, mas eles todos viveram e vivem da política por anos. O Estado mínimo é só para os outros. O Estado enriqueceu esses canalhas. Exatamente, Neto. Olha, você está falando uma coisa que é muito comum para todos os críticos do Estado. Por exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos adoram a ideia de Estado mínimo em outros países. Os liberais da Inglaterra adoram o Estado mínimo em outros países, porque lá o Estado não é mínimo. É só, eles querem isso para o Brasil, né? Eles querem o patógeno aqui. Inclusive, eu estou sentindo falta dos economistas de Facebook,
que eles estavam tão atuantes antes, agora os economistas de Facebook simplesmente sumiram. Nelly Barhan, muito obrigado. Nelly, manda Lula livre. Deixa eu ver aqui que nessa correria fugiu um superchat aqui que eu estou tentando encontrar, que eu vi que ele apareceu e fugiu. Muito obrigado. Ao Recaval Marduk. Léo Coreano louco mandou executar a equipe que negociou com USA. Eu não sei. Recaval Marduk. Eu não sei se Léo Coreano louco mandou executar a equipe, não. Muito obrigado pelo superchat. Eu não sei te responder isso e deixa eu libertar. Explicar que o pobre de direita é pobre. Tá muito difícil explicar para o pobre que ele é pobre. Ana Cleia Silva manda um boa noite, Ana Cleia. Nelson Martins, Lula ladrão preso, sempre preso, amém. Olha, tudo bem, não tem pontuação, não tem nada, mas o cara conseguiu contextualizar uma coisa que ele conseguiu escrever 5 palavras. Flávio Júnior, Léo, você acredita que a família Bolsonaro pode sair de Camburão do Planalto? Não. A família Bolsonaro, ela teria qualquer problema se ela estivesse do lado dos trabalhadores. Mas como ela está do lado dos ricos, dificilmente ela vai sair de Camburão do Planalto. Dificilmente. Eu imagino que dificilmente isso possa acontecer. Mas se o Brasil continua nesse colapso que está, o que pode acontecer é o Bolsonaro repetir a história do Temer, né? Após sair da presidência, a oposição vai pressionar a justiça para fazer alguma coisa com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele corre risco de ser preso? Corre, porque vai ter uma pressão muito grande quando ele sair da presidência e tornar-se um inútil. Quando o Bolsonaro deixar de ser útil, ele vai sim passar por algumas dificuldades. Mas, assim, cair por causa dos crimes, enquanto ele estiver lá servindo ao poder, dificilmente ele vai cair. Ele vai cair quando ele tornar-se inútil. Tipo o Eduardo Cunha, fez o serviço sujo, agora pode cair. Eu e o Bozo estamos... Bom, perdi aquela... E o pessoal, todo mundo aqui na esperança que o Delgado apareça do nada com o Lula livre. E Rita Santana, Lula é o responsável por ter levado o pobre a ter dúvida que é pobre, porque no seu governo o pobre nunca foi tão rico. Então o Lula hoje, ele é culpado pela sua prisão. É uma brincadeira isso, lógico, mas obviamente, se o Lula não tivesse empregado essas medidas aí para o crescimento econômico dos mais pobres, obviamente hoje o pobre teria certeza que é pobre e o Bolsonaro não teria tido a mínima condição de chegar ao poder. Boa noite, Léo. Por que esse ódio todo contra o Lula? Pois não consigo ver dessa forma. Flávio Souza. Olha, Flávio, o ódio contra o Lula, ele foi desenvolvido no Brasil porque a gente tem o pré-sal. Então as pessoas no Brasil, elas são invejosas, né? O Aécio Neves usou a inveja para catalisar o povo brasileiro. O que aconteceu foi que a classe média começou a perceber o Lula como um grande problema quando a classe média começou a receber pelas caras a ideia de que o Lula é uma pessoa que teve uma ascensão social e está transferindo essa possibilidade de ascensão social para os mais humildes, né? Os mais humildes começaram a sonhar com isso. Canal Int. Léo, Jesus era da esquerda ou da direita? Olha, Canal Int. Interessante essa pergunta sua, né? O conceito direita e esquerda surgiu a partir da Revolução Francesa, a partir do contexto da França, porque no momento em que iam discutir políticas na França, os nobres não são pessoas boas, de famílias e bons costumes, não. Nobres são ricos descendentes de fazendeiros, descendentes de nobreza. Então, não é o
o camarada brasileiro que acha que ele é nobre simplesmente porque ele frequenta uma igreja e lá o pastor toma o dinheiro dele e fala, você é filho do pai. Não, nobre que eu tô falando é na terra, nobre terreno, nobre de verdade, gente rica. Sentavam-se à direita do rei e a plebe, os trabalhadores, as pessoas comuns, como 99,9% da população brasileira, sentavam à esquerda do rei. Jesus se posicionou exatamente contra essa coisa, né? Dentro, não necessariamente, não estou falando contra o rei de Roma, e nem contra o governo interino de Roma dentro daquele contexto, mas dentro do contexto judeu, Jesus se posicionou ao lado dos mais humildes e contra o rei, o Herodes, né? Contra o rei dos judeus, que obviamente fazia um trabalho que o Bolsonaro faz hoje no Brasil, né, de governar para Roma. É a mesma coisa. O Herodes está para Roma, assim como Bolsonaro está para os Estados Unidos. É um cara que estava disposto a escravizar o próprio povo, a governar o povo, mas para os interesses internacionais. Jesus, obviamente, era de esquerda. Por quê? Porque, apesar do Jesus sentar à direita do Pai, ou seja, no contexto celestial, ele era nobre para Deus, no contexto terreno, ele era plebe, ele era uma pessoa comum. E se sentava com os mais humildes que estavam à esquerda do rei dos judeus, do Herodes, que colocava à direita os doutores da lei. Vocês lembram dessas coisas de doutores da lei? Então, à direita de Herodes estavam os doutores da lei. Então, à direita do Bolsonaro está Damares, toda essa turma aí dos ricos, né? O cara da Havan. À esquerda do Bolsonaro está o povo trabalhador, os estudantes. Naquele contexto, Herodes governava o povo judeu da forma como queria o César. No contexto de hoje, Bolsonaro governa o povo brasileiro da forma com que manda Trump e quem lá for o próximo primeiro-ministro de Israel. Então, Estados Unidos e Israel. Então, Bolsonaro, ele representa muito bem aquilo que era o Herodes na época de Jesus. O Bolsonaro é exatamente o inimigo de Jesus. Olha que interessante, né, pessoal? O Bolsonaro era o rei que mandou matar Jesus, praticamente. O Bolsonaro era o pior. O Bolsonaro é hoje o pior ser humano daquele contexto, que era o cara que escravizava o próprio povo, né, para Roma. Hoje o Bolsonaro é o cara que escraviza o próprio povo para os Estados Unidos. E, obviamente, naquele contexto, Jesus, que era contra o rei e a favor dos mais humildes, dentro do contexto judeu, não estou falando de dai a César o que é de César, né, porque a questão de César, hoje a gente poderia dizer dai a Trump o que é de Trump, né? Então, César não era o rei dos judeus, César era o Trump dos judeus. Então, Jesus se posicionava do lado dos mais humildes e quem estava à direita de Herodes eram os doutores da lei. Então, obviamente, Jesus era de esquerda no contexto terreno. Já no contexto celestial, o Jesus é de direita, mas não de direita opressor, de direita porque está à direita do Pai, porque no contexto celestial, Deus não é necessariamente um Herodes, Deus não é um traidor do seu povo. No contexto celestial, Deus ama seu povo. Lá, Jesus é de direita. Ele não está contra Deus, porque no contexto celestial, Deus ama seu povo, então Jesus está à direita do Pai. No contexto terreno, Herodes, que é o Bolsonaro daquela época, escraviza o povo e governa para Roma e para os doutores da lei. E Deus estava de que lado? Do lado oposto, pelo povo mais humilde. Quem entre os fundamentalistas que acredita que Jesus era de direita é um idiota. Quem tenta encontrar direita em Jesus Cristo é um imbecil. Quem tenta acreditar que Jesus tinha qualquer posicionamento neoliberal é um estúpido. É melhor você se assumir como anticristo do que tentar mudar a história de Cristo a favor do que você acredita, né? Temos um grupo de hipócritas
que são anticristo, que são totalmente contra o ensinamento de Cristo, e são estúpidos, porque você pode ser contra os ensinamentos de Cristo, não é errado isso, mas ficar tentando achar no cristianismo uma coisa oposta ao que é o cristianismo é muita estupidez, gente, é uma coisa completamente sem nexo. Então o canal, gente, obviamente Jesus era de esquerda, não tem dúvida nenhuma. Mas o Malafaia pode falar o contrário, o Bolsonaro pode falar o contrário. Mas errado é ter gente que acredita. Elizabeth Oliveira, Léo, você é o comunicador que melhor descreve os eleitores do Bolsonaro. Jesus foi crucificado, preso político, criminoso comum, era decapitado. Muito obrigado, Elizabeth Oliveira, pelo superchat. Naquela época, pessoal, o que a Elizabeth Oliveira está falando aqui é o seguinte... Como Jesus, eu vou comentar com você essa questão, Elizabeth, porque isso é até interessante. As penas que existiam naquela época, naquele contexto, era, obviamente, a pena de castigo corporal, né, que são as chibatadas que Jesus levou, e a crucificação, que não era simplesmente ser crucificado, né, tinha todo aquele ritual do cara carregar a cruz, levando a chicotada e depois ser crucificado. Isso era a pena dentro da qual Jesus foi condenado. Por quê? Porque Jesus era judeu. Um cidadão romano, Elizabeth, ele não poderia passar por pena de crucificação. Porque o cidadão romano era um cidadão superior naquele contexto. Então, por exemplo, Paulo, né, Jesus Cristo foi crucificado. Paulo, ele não foi crucificado, ele foi decapitado. Por quê? Porque Paulo era cidadão romano. Não era... Então, o Paulo não tinha o prestígio. Então, como que a gente pode trazer na realidade de hoje? Vamos imaginar que duas pessoas estão tentando pregar ensinamentos de esquerda. Um é um brasileiro e outro é um norte-americano. Vamos falar... Vamos pensar aí que tem um cidadão norte-americano que está fazendo a política de esquerda e tem um cidadão brasileiro. Os dois são presos. O cidadão brasileiro vai ser crucificado, porque o cidadão brasileiro é inferior. Então ele vai tomar chicotadas, ele vai ter que carregar a cruz para o Calvário e ele vai ser crucificado. Já o cidadão norte-americano, porque quem está crucificando, quem está punindo são os Estados Unidos, eles querem mostrar que o cidadão americano é superior, o cidadão americano não vai passar por nada disso, ele vai só morrer, vai ser só ser decapitado e pronto. Não vai ter todo esse ritual de chicotadas, coroa de espinhos, carregar a cruz pro Calvário, levando chibatada e morrer na frente de todo mundo passando vergonha, não. Então esse era o contexto. A questão entre ser crucificado ou ser crucificado dentro desse ritual ou ser decapitado era a cidadania romana. Essa que era a diferença. Muito obrigado, Eliane Márcia. Léo, eles falam que Jesus é a favor de torturador, sim, tanto que se deixou ser torturado. Olha o absurdo, né? Eliane Márcia, olha, eu peço Jesus me desculpe pelo povo brasileiro, né? Mas parece ridículo isso. Jesus, perdoai-los. Eles não sabem o que fazem, não sabem o que falam e não sabem quem apoiam, né? É mais ou menos isso. Tem que ser muito nobre para pedir perdão para essas pessoas. É lógico que eu falo isso da boca para fora, que o único que conseguiria pedir perdão para uma estupidez tão grande, de coração aberto, é o próprio Jesus. Mas ninguém conseguiria pedir perdão para um bolsominion que acha que Jesus era a favor da tortura porque Jesus aceitou ser torturado, né? Só Jesus mesmo para perdoar um caboclo desse e pedir para o pai perdão para um caboclo desse. Benedito José Bernal, eu li em algum lugar que Lula também praticava neoliberalismo, porém é fato que ele soube conciliar interesses entre os trabalhadores e da elite. Olha, Benedito, todo governo, absolutamente todo governo tem uma dose de liberalismo e de protecionismo. Isso é que é importante. O detalhe é que quando a gente fala neoliberalismo, a gente quer dizer que o governo vai partir para uma dose maior de neoliberalismo. Por exemplo, os Estados Unidos, eles são neoliberais e são protecionistas. Os Estados Unidos, eles colocam impostos sobre alguns produtos. O Trump está tributando a China agora, mas é tradicional, por exemplo, os Estados Unidos subsidiarem a sua produção de alimentos. Por quê? Porque os alimentos fora dos Estados Unidos, eles chegam com preço muito baixo. Então, o que os Estados Unidos fazem? Eles pagam parte da produção, que é o que antes existia no Brasil com a agricultura familiar, e agora o Bolsonaro está acabando com a agricultura familiar.
Isso é normal. Tem países que são mais protecionistas, menos neoliberais, e tem países que são mais liberais. Então todos têm uma dose de um e uma dose do outro. Durante o governo Lula, o Brasil era menos liberal e protegia mais sua produção interna. Mas se a gente vai para a China tem uma dose de liberalismo, mas tem uma dose de protecionismo também. Os Estados Unidos, eles têm uma dose de liberalismo, mas tem uma dose de protecionismo. Normalmente o país protege aquilo que ele faz questão que se desenvolva internamente. Por exemplo, o Brasil não faz questão nenhuma, né? Hoje o Brasil não faz questão de desenvolver nada. Hoje nós vivemos a era do agro é pop. Hoje o negócio é só agro. Mas quando o Brasil estava pensando em indústria, o Brasil não tentava, por exemplo, bater de frente com a China na produção de silício, né? Componentes eletrônicos, essas coisas. Então o Brasil nem tentava proteger essa indústria, porque não adianta, gente. Lá a coisa desenvolveu tão rápido que é melhor deixar para eles. Mas o Brasil tentava proteger sua indústria, por exemplo, de algumas áreas. Vamos pensar uma indústria aí siderúrgica, né? Um exemplo. Aí o Brasil tenta proteger, tributando um pouco o aço que chega de fora para incentivar o consumo interno. Isso é um exemplo, tá, gente? E nesse ponto, existe o consenso de que aquilo que você não vai ter condição de desenvolver internamente, tribute menos. Aquilo que tem condições da sua indústria interna crescer e alcançar a competitividade internacional, proteja a sua indústria interna. Esse que é o conceito de soberania e de amor ao próprio povo. Já o liberalismo total não, é um conceito de amor só ao dinheiro, né? Deixa o povo morrer de fome, mas... né? Assim, a Inglaterra fez muito isso. A Inglaterra tinha uma indústria de carvão e ela praticamente deixou os trabalhadores da indústria de carvão morrerem de fome, né? A Margaret Thatcher, por quê? Eram pessoas que só sabiam trabalhar com aquilo. A Margaret Thatcher simplesmente deixou a indústria de carvão acabar com a ideia liberal e a gente pensa, não, mas era uma indústria penosa para a Inglaterra, né? Que está no topo aí da economia mundial. Foi uma escolha dela. Não tem ninguém, não tem inglês nenhum que aprova a Margaret Thatcher. Eu acho muito engraçado. É muito engraçado isso, pessoal. A mulher é odiada dentro da Inglaterra. A Margaret Thatcher dentro da Inglaterra, ela é mais odiada do que o Maníaco do Parque no Brasil. Parece estranho isso, sabe? Pro povo inglês, a Margaret Thatcher é um monstro. Pro povo inglês, ela é uma espécie de demônio. Assim, uma bruxa, né? Assim que ela é entendida pelo povo inglês. Mas aqui no Brasil, aquele senhor que anda com o Bolsonaro, ele tem uma foto da camisa da Margaret Thatcher como se ela fosse amada pelo mundo, né? Tipo assim, era como se eu pegasse a foto do Fernandinho Beiramar, ou então, sei lá, do Maníaco do Parque, e colocasse na minha camisa, fora do Brasil, como se o povo brasileiro amasse, né, esse camarada. Ah, não, o futebol brasileiro é uma coisa muito respeitada ao redor do mundo. Então, é comum que as pessoas lá fora utilizem desde a foto do Pelé, que é sem dúvidas um ícone internacional do futebol, até a foto da atual estrela brasileira. Mas imagine que, de uma hora para outra, algumas pessoas fora do Brasil começassem a se referir ao futebol brasileiro como sendo o goleiro Bruno, né? Então, eu não quero entrar em detalhes se o goleiro Bruno é culpado ou não, mas dentro do Brasil ele não é o mais admirado, né? Tem muitos jogadores que são mais admirados que o goleiro Bruno. Mas o que acontece, infelizmente, é isso. Dentro do Brasil, os liberaloides exibem a foto da Margaret Thatcher, que é, sem dúvidas, o governante mais odiado dentro da Inglaterra. Olha, nunca no mundo o povo comemorou a morte de uma pessoa como comemorou a morte da Margaret Thatcher. E eu estava lá, né? Não estou falando isso de história, eu estava na Inglaterra nesse momento e o povo brasileiro fica nessa viagem, né? Os liberaloides brasileiros exibem... Não, mais engraçado, são liberaloides e não, isso, eu não estou fazendo posicionamento racista, eu estou falando de uma mulher que apoiou o apartheid na África. E no Brasil, né, desde o Félix, que foi uma pessoa que eu fiz um debate, uma pessoa de pele escura, que participou comigo do primeiro debate que eu fiz pela internet, né, na página dele tinha várias citações e puxa-saquismos a Margaret Thatcher, que era uma pessoa que apoiou a discriminação entre brancos e negros, até o deputado que se elegeu por tirar fotos com o Bolsonaro, que também apareceu com a camisa da Margaret Thatcher, que é uma pessoa que apoiou essa discriminação racial que aconteceu na África, essa coisa estranha. Então,
assim, você vê que não tem pertinência nenhuma dentro do Brasil a respeito do que foi essa mulher. Por que deusificam essa mulher? Porque eles criam a ideia que a Inglaterra ficou grande por causa do neoliberalismo. Olha, quando a Inglaterra adotou o neoliberalismo, ela já era gigante economicamente, ela já tinha crescido através da exploração da Índia e de um monte de outras colônias ao redor do mundo. Ela já tinha promovido a maior desgraça social dentro da China, que foi a Guerra do Ópio. Então, depois de muita desgraça econômica que ela promoveu ao redor do mundo, chega a Margaret Thatcher, pega a maior economia do mundo, governa a maior economia do mundo e faz uma pequena mudança. A riqueza que antes era distribuída na população inglesa passou a ser de um pequeno grupo de pessoas dentro da Inglaterra, ou seja, ela só transferiu a riqueza para um pequeno grupo, né, para os banqueiros. E dentro do Brasil, existem pessoas que endeusificam a mulher que talvez... A Margaret Thatcher talvez seja mais odiada dentro da Inglaterra do que o Hitler, porque o Hitler é uma memória distante. O Hitler é uma pessoa do passado inglês. Né? Contam sobre o Hitler. A Margaret Thatcher é uma realidade que a Inglaterra viveu. Tem muitas pessoas dentro da Inglaterra que odeiam mais a Margaret Thatcher do que o Hitler. E aqui no Brasil, os nossos jovens e alguns negros brasileiros exibem a foto dessa mulher, colocam citações dessa mulher como se ela fosse alguma coisa admirável. Mas enfim, obviamente ela é admirável para banqueiros que impulsionam isso. Muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram. A Dancil Rover fala: segundo a Bíblia, Jesus como ser humano era nobre sim, pois a sua família era descendente direto do rei Davi. Era um comunista verdadeiro. Então ele como eu diria... Né, o subversivo, né, Dancil Rover, é um cara que, apesar de ter o direito de sentar à direita do rei, ele abandonou a nobreza em favor dos mais humildes. E esse é o mais nobre de todos os nobres, porque o cara que nasceu em berço esplêndido, ter coragem de abrir mão, de estar lá dentro do miolinho da riqueza para lutar pelos mais humildes, esse aí tem que ser duplamente elogiado, e por isso que faz Jesus gigante. Dora Rosa Cruz: a oposição ao bolsonarismo não se chama esquerda, o nome é sanidade. Muito obrigado, Dora Cruz. Então, olha, se você é contra o Bolsonaro, não se preocupa, isso não faz você necessariamente de esquerda. Para ser de esquerda, você tem que ter ideologia de esquerda. Se você é contra o Bolsonaro, você é uma pessoa sã, básico, simples assim. Ser contra o Bolsonaro é questão de sanidade. Você pode ser banqueiro, que você pode ser contra o Bolsonaro, pelo simples fato de que o Bolsonaro está fazendo a produtividade cair, seu banco pode quebrar. Isso é básico. Mas você pode ser de direita e contra o Bolsonaro. Basta que você tenha sanidade mental, que é o que traz aqui a Dora Rosa Cruz, e traz de uma forma muito fantástica. Muito obrigado, Dora Rosa Cruz, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria pedir vocês que, por favor, ajudem convidando pessoas para se inscreverem nos canais, o canal do Estopa, que é onde eu faço as lives, o canal Leonardo Estopa, que hoje também está transmitindo as lives, mas é onde eu vou voltar a colocar os vídeos curtos. Eu queria agradecer muito vocês pela participação, queria pedir às pessoas que estão assistindo pelo Facebook que venham participar com a gente aqui no YouTube, se inscrevam no canal. Pessoal, por favor, se você estiver assistindo pela primeira vez o meu trabalho, dá uma força aí, clica em se inscrever, marque para receber todas as notificações, e se você já é inscrito e não está recebendo as notificações regularmente, tem uma opção lá embaixo, na hora que você clica no se inscrever, aparece lá embaixo na tela, opções, marque a opção para receber todas as notificações, assim você não vai perder as notificações das lives. E lembrando, quem puder ajudar a sobrevivência do meu canal, onde eu tiro dinheiro para pagar as despesas, né, do canal e, obviamente, internet, essas coisas, faça aí uma doação. Tem conta do Banco do Brasil e a conta do Sicoob, e eu estou já providenciando uma conta da Caixa, conta de outros bancos, para conseguir receber essas doações. Essa semana foi muita correria, mas a semana que vem eu pretendo já providenciar tudo isso. Então, muito obrigado. Gostaria de pedir vocês que assistam a reprise desse programa e compartilhem a reprise desse programa. Então, eu volto amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com o Léo Estopa ao vivo. Obrigado e até lá.